Olá, tudo bem? Vamos lá. Hoje eu vim apresentar para vocês o meu trabalho sobre estudos estruturais de circovírus e explicar quais regiões dessa família de vírus são promissoras. Bom, mas o que são os circovírus? Circovírus são os menores vírus de DNA fita simples conhecidos. Eles têm essa característica de apresentar um capsídeo formado de 60 unidades de uma única proteína. E ele vem ganhando cada vez mais espaço na suinocultura, uma vez que ele interfere muito na vida e na qualidade de vida dos suínos. Por isso, é muito importante a gente conhecer e descrever bem essa família de vírus para que a gente possa tanto melhorar a qualidade de vida dos animais antes do ponto de abate, quanto também para evitar uma possível epidemia, uma vez que esse vírus vem crescendo e se expandindo e sendo encontrado inclusive em humanos nos últimos anos. Para isso, o que nós queremos? Nós queremos primeiro predizer essas estruturas em sílico e entender quais são as regiões externas a estes vírus que são interessantes para que a gente possa estudar. Então, conhecendo melhor essas regiões, a gente vai poder dizer, dentro desse tipo de situação, dentro dessa região, desse vírus, eu consigo produzir um antígeno que interfere aqui. Então, eu tanto posso focar um teste quanto um antivírus em uma região específica que possa ser polivalente para os 4, por exemplo. Paralelamente, eu quero expressar e purificar 3 membros dessa família, PCV1, 3 e 4, só não PCV2, porque eu tenho bastante informação sobre ela na literatura, então eu uso ela para comparação. E, após expressar e purificar, caracterizar estruturalmente e biofisicamente cada uma delas. Assim, eu tenho a informação da estrutura dessas proteínas e confiro se o que eu previ dentro das análises dos epítopos selecionados em sílico estão posicionados nas mesmas regiões esperadas para a região in vitro. Então, vamos lá. Aqui, como eu expliquei, fazer os experimentos em sílico paralelamente aos in vitro, para que a gente possa selecionar epítopos que sejam convenientes, tanto para que sejam convenientes à forma experimental, mas que já tenham sido guiados antecipadamente pelos experimentos em sílico. Essa primeira análise que foi feita aqui foi feita usando a estrutura conhecida de PCV2 da literatura, onde a gente fez Deixa eu dar um zoom aqui. Onde a gente fez uma seleção de regiões interessantes de PCV2, onde a gente uniu a qualidade de epítopos selecionados de célula B e célula T. Foram selecionados via um estudo in sílico, que estão destacados aqui nesse alinhamento. Então, em letra maiúscula, a gente tem os epítopos de célula B, e destacado dentro desses balões coloridos, a gente tem os epítopos de célula T. Sobrepondo um e o outro, a gente tem essas regiões que estão destacadas aqui, nesses retângulos sem contorno, que são as mesmas regiões que são destacadas aqui dentro desse desenho. Aqui em amarelo um pouquinho mais forte, a gente tem uma unidade dessa superfície viral, que é a projeção desse monômero da proteína, que aqui está na forma de cartoon, aqui está na forma de superfície. Então, destacando essas regiões aqui, em ciano, verde-limão, laranja e vermelho, a gente vai ter essas regiões que estão destacadas aqui, em verde-limão, ciano, laranja e vermelho, tá? Se a gente olhar para a projeção das estruturas, as 4 estruturas têm uma posição relativamente parecida entre si. Então, é possível, quando a gente sobrepõe as 4 estruturas, construir uma condição onde a gente percebe mais ou menos as mesmas protuberâncias na face externa do capsídeo.
Aí você vai me perguntar, mas Tamires, é a mesma região? Não, se a gente olha para o alinhamento, a gente percebe que não é a mesma região. E que se a gente vai desenhar um epítopo, a gente vai perceber que os aminoácidos presentes nessas regiões são diferentes. Só que como esse é um estudo em sílico e eu não sei realmente como é a estrutura final, eu não posso apontar e dizer, olha, isso daqui é funcional, isso aqui não é funcional. Eu posso dizer que eu tenho uma sugestão de regiões favoráveis. E dentre todas essas 5 regiões coloridas que eu destaquei aqui, 4 regiões, né, coloridas que eu destaquei aqui, a região que eu tenho mais polivalência seria essa região vermelha. Mas eu precisaria da informação estrutural para conferir se de fato a característica desses aminoácidos dessa região são realmente parecidos entre si e se eu posso de fato dizer que esse é um epítopo funcional. Mas eu tenho bons candidatos e era esse o meu objetivo, selecionar bons candidatos de epítopos que me dessem uma visão prévia do que eu estava esperando pro meu experimento. Também dessa análise estrutural, agora continuando para a parte in vitro, vamos por partes. O in vitro, o que a gente conhece? In vitro a gente expressou a nossa proteína, as proteínas de interesse, a gente tentou a purificação das 3 proteínas. Mas a PCV1 e a PCV4 ficou quase toda precipitada. E apesar de a gente não estar conseguindo ver muito bem aqui, eu corri de novo essas 3 amostras aqui nesse gel e a gente percebe que PCV3 está solúvel em solução. Então damos continuação para a expressão, para a purificação de PCV3 e colocamos o PCV1 e PCV4 em stand-by. PCV3 foi purificada inicialmente usando troca catiônica, onde a gente usou uma coluna de SP Fast Flow, de 1 ml, e a gente obteve essa amostra concentrada aqui na coluna 9, que foi aplicada numa segunda troca catiônica em mono-S, obtendo essa amostra concentrada da coluna 13 aqui. Essa amostra foi aplicada, então, numa troca, uma exclusão por tamanho molecular, obtendo a amostra presente aqui na coluna 16 e 17, onde a gente pode ver que a gente tem 2 tamanhos diferentes de proteína sendo eluída, mas a mesma proteína, o que significa que a proteína pode estar saindo em diferentes formas oligoméricas. A partir da análise dessas amostras na microscopia, a gente percebeu que a gente tinha moléculas esperadas para o tamanho do VLP, que era a construção de 60 unidades da proteína de interesse, e moléculas nesse formato de rosquinha ou trompete, que é o formato esperado para 5 unidades da proteína de interesse. Seria como se a gente pegasse a proteína 5 vezes e ela ficasse mais esparramada porque ela está com mais espaço no ambiente. Quando ela está no VLP, ela fica um pouco mais curvadinha, fechando um pouco mais esse trompete. Então, faz sentido ela ter saído em 2 picos na exclusão molecular. E a gente tem agora uma metodologia onde a gente consegue tanto a forma do capsídeo quanto a forma do trompete. Então, o que nós percebemos? Que dos experimentos em sílicos a gente teve um conjunto dos epítopos que são interessantes para essas interposições entre as 4 proteínas, que também pode ser interessante para os estudos subsequentes, uma vez que a gente tiver as estruturas experimentais. Além disso, a gente também tem as regiões externas dessa proteína, mostrando que a gente pode só sobrepor as estruturas que a gente vai conseguir dos estudos experimentais. Então, para PCV3 a gente já tem amostras suficientemente puras, agora a gente pode aplicar a metodologia para PCV1 e PCV4 e concluir os estudos estruturais e biofísicos dessas proteínas. O que a gente obteve dos nossos estudos até agora foi informação sobre o pentâmero, o que também nos dá uma
uma indicativa de como é formado esse VLP, então de monômero a pentâmero, de pentâmero a VLP, e contando uma história, né, da formação desse capsídeo. E os nossos próximos passos vão ser focados em concluir essa caracterização. E claro, né, verificando se a similaridade que a gente encontra a posição, né, dessas estruturas vão de fato oferecer pra gente um epítopo de antígeno polivalente ou um antígeno específico para cada uma das estruturas encontradas. É isso. Essas são as minhas referências bibliográficas, são os nossos apoios financeiros. Muito obrigada!